Boa tarde a todos. Agradecendo aí a participação de todos. Declaro aberta a 25ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR, e já seguimos aqui com a pauta de processo. Giovana, por gentileza. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da 24ª reunião ordinária do Conselho Regulador, uma vez que a mesma já se encontra publicada no site da AGR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo número 2022.000.29.00.3057. Interessado Juarez Mendes de Mello. Assunto: interromper o serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Boa tarde a todos. Trata o processo do auto de infração 41.288, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Mello, com base no inciso 7, artigo 12 da Resolução 297/2007. A empresa foi autuada por deixar de operar o serviço na linha 19122-00, Goiânia-Varjão, sem motivos justificáveis, deixando os habitantes da referida cidade com acesso restrito ao transporte público. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 463/2002 e AR recebida em 3/6/22. Apresentou tempestivamente sua defesa em 20/6/22, onde alega que não consta no auto de infração a assinatura do agente autuante com a sua qualificação, pairando dúvida de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização. 2. Que a AGR não cumpriu o que determina a Lei 13.800 de 2001 quanto ao prazo para a prática dos atos administrativos, visto que o tempo decorrido entre a lavratura do auto de infração e a notificação decorreram mais de 20 dias. Assim, mais um motivo pela nulidade do ato. E o agente autuante, ao lavrar o auto, deixou de observar a motivação do ato, anotado que não consta qual o horário, que supostamente estava sendo interrompido sem autorização, prejudicando os moradores da região. A autuada, no final das alegações, requer que seja recebida a defesa para, ao final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração, eis que nulo e improcedente, por assim ser direito e justiça. A Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 1º/8/22, julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração, por descumprimento da legislação vigente. Em cumprimento ao que dispõe o inciso 1 do artigo 6º da Resolução 297/2007, a autuada foi notificada da decisão da Câmara de Julgamento da AGR em 30/8/22. A autuada protocolou o recurso em 14/9/22, requerendo que reformada a decisão da Câmara de Julgamento em reunião realizada em 30/8/22, que julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração, alegando a ausência dos meios de prova, e declarada a nulidade do auto de infração e arquivando o processo. Em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 2013, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Dessa forma, os autos chegam a esse Conselho Regulador 01 para o referido reexame e deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão.
Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados pela empresa. 1. O auto infração 41.288. O mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação o que consta do inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. 2. Quanto à alegação de que não foi atendido o prazo mencionado na Lei 13.800/2001 para a lavratura do auto-infração, não se aplica ao caso em exame, pois o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é regulado, controlado e fiscalizado com base na legislação própria, Lei 18.673 de 2014, e seu regulamento, Decreto 8.444/2015, e nos atos normativos editados pela GR. Os demais argumentos e justificativos apresentados na defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração 41.288. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, a empresa Juarez Mendes deixou de operar a linha 19.122.00 Goiânia-Varjão em sua defesa, em momento algum questionou de forma objetiva o real motivo da infração. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto-infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudessem contradizer a regularidade do auto-infração. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto-infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto-infração 41.288. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Acompanhe, presidente. Conselheiro Gui. Acompanhe também, presidente. É porque está aparecendo na tela diferente. Também acompanho o voto do conselheiro Paulo. Giovana, o próximo processo. Item 3.2. Processo número 2021.000-52.00.283. Interessado Saneamento de Goiás S.A. Assunto: contrato de prestação de serviços de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário da empresa Saneamento de Goiás S.A. Objetivando maior análise dos autos, foi-me solicitada a retirada de pauta do referido processo. Assim, passarei a leitura do próximo item. Item 3.3. Processo número 2022.000.29.00.2865. Interessado, primeira classe, Transportes LTDA. Assunto: transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo. Multa por passageiro excedente. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Posso sobre a pauta anterior, senhor presidente? Desculpa. Como foi retirado de pauta, peço licença para o pessoal da Saneago retirar-se da sessão. Ok. Alfredo, obrigado aí pela sua participação. Nós que agradecemos. Obrigado. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para o processo item 3.3? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do AI 41.280, de 9 de maio de 22, a empresa Primeira Classe Transportes Limitada, ME, infringiu o artigo 10, inciso 14 da Resolução 297/2007, pois estava transportando passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, conforme cópia do auto-infração. No relatório circunstanciado, consta que o veículo placa RGW 5A49 da empresa estava operando linha de Anápolis para Goianápolis, transportando um excesso de 12 passageiros. Foi autuado e liberado. Através do despacho 383/2022, constatou-se que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Primeira Classe Transportes Limitada ME,
tudo em vista que já foi notificado anteriormente pela mesma infração na Resolução 297/2007 nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 9 de maio de 22. Através da Resolução 78/2022, foi mantido o auto de infração número 41.200 em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, por descumprimento da legislação vigente. Notificado em 8/8/2022 para recolher aos cofres da AGE o valor de R$ 9.395,40, apresentou o recurso em 17/8/22, portanto, de forma tempestiva. Na peça autuada, alega que a empresa autuada excedeu o limite de passageiros na aludida viagem, em uma emergência, uma vez que estava prestando socorro para outro veículo da notificada, cujo pneu havia furado. Ressalta que os passageiros precisavam chegar o mais rápido possível ao local do destino, isto é, Goianápolis. Dessa forma, por se tratar de uma emergência e diante da necessidade de atender com urgência os passageiros que estavam no veículo, que teve seu pneu furado, não há o que se falar em infração cometida. Ao final, requer a anulação e arquivamento do auto de infração em decorrência da insuficiência ante aos fatos meritórios apresentados. Caso não seja esse o entendimento, o provimento do recurso ora apresentado para a reforma da decisão da Câmara de Julgamento da AGR e determinar improcedência do auto de infração. Por fim, consequente arquivamento do processo. Preliminarmente, a empresa cumpriu o prazo para ingresso do recurso, estando presente um dos requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, as razões trazidas pela autuada são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não descumpriu o preceito legal. Verifica-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada infringiu o artigo 10, inciso 14 da Resolução 297/2007, pois estava transportando passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, conforme cópia do auto de infração. Nesse sentido, conforme pode ser constatado pelo relatório circunstanciado do auto de infração, que o veículo placa RGW 5A49 da empresa estava operando linha de Anápolis para Goianápolis, transportando um excesso de 12 passageiros. Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé pública do fiscal em exercício de suas atribuições, só afastado por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também que dos autos foram foto interna do ônibus com os passageiros excedentes, em pé ao longo do corredor de circulação interna do ônibus. Portanto, fica evidenciado tanto a irregularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a realidade do auto de infração. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 41.280 de 24/11/21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanhe. Também voto pela manutenção do auto de infração. Próximo processo. Giovana. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 4.1. Processo número 2022.000.29.00.3378. Interessado a GR. Assunto: reajuste das tarifas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás.
Gostaria de saber se há interessados em registrar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Versam os autos sobre o reajuste anual das tarifas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, a vigorar no período 2022-2023, e cuja data base é o mês de julho de cada ano. O processo foi inaugurado mediante requerimento da Gerência de Transporte da AGR, datada de 3 de junho de 2022, solicitando a abertura de procedimento próprio visando a definição do índice a ser aplicado para o período de julho de 2022 a junho de 2023, ressalvando que, em virtude dos constantes aumentos de preço dos insumos que compõem as tarifas do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, especialmente dos combustíveis, o estudo considerou interstício de maio de 2021 a abril de 2022. O plano completo do reajuste tarifário foi consignado inicialmente nas notas técnicas número 03 e número 5, com posterior alteração inserida na nota técnica número 7, evento 00030 73 56 46 e 00003249 59 32 e 000034 39 25 30, elaborados pela Gerência de Transporte e de Regulação Econômica, antes da AGR, e compreendem todas as informações dadas, metodológica, memória de cálculos e demais elementos que compõem a formação da tarifa de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, conforme definido na legislação pertinente. Na sequência, os autos vieram a esse conselheiro para serem relatados junto ao Conselho Regulador da AGR na data de 19 de setembro de 22, quando, numa análise preliminar, foi observada a necessidade e conveniência da manifestação da Procuradoria Setorial da AGR, tendo em vista a repercussão da matéria no âmbito social. Por meio do parecer 74 de 2022, aquela especializada fez os seguintes apontamentos. Quanto à atualização dos cálculos, a Gerência de Desestatização definiu o reajuste tarifário em 24,67%. E a tarifa mínima no montante de R$ 8,08 para o transporte convencional em rodovia tipo 1, conforme explicitado na nota técnica número 7 de 2022 e 7 de 10 de 2022, nos seguintes termos. Diante disso, considerando que os cálculos dos reajustes foi realizado em maio de 22, para viger a partir de junho de 22, mas esse não foi implementado até a presente data, e considerando a possibilidade desse viger a partir de novembro de 22, deve-se calcular a compensação devida às autoritárias de forma que ocorra o rateio dos valores devidos nos 8 meses, em novembro de 22 a julho de 23, ainda restante desse ciclo tarifário, e não em 12 meses, como descrito na nota técnica número 5. Considerando que o coeficiente tarifário ainda vigente é de 0,275830 e apurado para o próximo ciclo de 22, 23 foi o de 0,342667, o que reflete na variação
de 24,23%. Faz-se necessária a compensação positiva de 0,44% às autorizatárias. Assim, a variação de 24,23 deverá sofrer um acréscimo de 0,44%, resultando num reajuste de 24,67%. E a tarifa mínima do montante de 8,8 centavos para o transporte convencional de rodovia tipo 1. Já em relação à publicidade do efeito, conforme orientado pela área jurídica, no parecer retrocitado, foram notificados os PROCONs estaduais e municipais, além do Ministério Público do Estado de Goiás, nos termos dos ofícios números 1246, 1247 e 1248, respectivamente. Por último, na data de 10 de 22, os autos retornaram ao gabinete desse conselheiro. Examinada a documentação dos autos, verifica-se que, no feito, trata-se de reajuste de preço das tarifas de serviço de transporte intermunicipal de passageiro do Estado de Goiás, cuja data base é de mês de julho de cada ano. Por se tratar de matéria afeta a atribuições da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, o reajuste referente está disciplinado na Lei número 13.569, de 1999, na Lei número 18.673, de 2014, na Lei número 20.120, de 2018, e no Decreto 8.444, de 2015, além de instruções normativas número 03, 2016 e 075, de 2018, todas da AGR, bem como o reajuste em discussão tem previsão para ocorrer com data em normas pré-estabelecidas pelo órgão regulador. Por sua vez, a documentação dos autos mostra que a AGR deu fiel cumprimento à sua atribuição legal ao adotar todos os procedimentos exigíveis para o cálculo correto dos reajustes de serviço de transporte intermunicipal de passageiro, a ser implementado no período 2022 a 2023, bem como a relação aos requisitos legais pertinentes à matéria, incluindo as necessidades de correção de efetuadas no curso do processo, o teor das diversas manifestações, tanto de cunho técnico como também jurídico. Dessa maneira, verificando que todos os procedimentos adotados no presente caso obedeceram os requisitos técnicos e legais pertinentes ao deslide da matéria, de forma a afastar qualquer óbice para sua conclusão, com base nos pareceres técnicos e jurídicos anexos aos autos, os quais adoto como razão de decidir o voto pela aprovação do índice de 24,67% e do valor da tarifa mínima fixada em R$ 8,08 para o transporte convencional em rodovia tipo 1, a serem aplicados nos preços do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro no Estado de Goiás para o período 2022 a 2023, a partir do mês de novembro deste ano. É o meu relator. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Acompanho o voto do conselheiro Gui e gostaria de registrar que, tendo em vista o lapso de tempo da elaboração da metodologia de cálculo para o reajuste tarifário do transporte intermunicipal, foi solicitado à Gerência de Regulação Econômica
né, que revisasse a metodologia de cálculo, e esse processo já está em curso, né, tendo em vista a adoção de práticas mais adequadas e mais atualizadas que representem, né, exatamente a variação de custo dessa operação. Então, entendeu-se por essa oportunidade e, em oportuno, esse conselho tratará desse assunto, que, obviamente, passará também por consulta pública, né? Só para deixar aqui o registro, né? Observações registradas em ata. Item 5. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Briceño Stadon. Item 5.1. Processo número 2022.000.2900.4359. Interessado, HP Transportes Coletivos LTDA. Assunto: isenção do ICMS sobre o óleo diesel. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Como a nossa secretária fala, esse processo é sobre a isenção do ICMS sobre o óleo diesel, consumido pela empresa concessionária da rede metropolitana do transporte coletivo. No caso, a HP Transporte que apresentou. Houve divergência, foi constatado no despacho número 259/2002, divergência entre os dados apresentados pela Rede Mob e pela HP Transporte Coletivo, na quilometragem, que é caso que já vem ocorrendo e a gente tem relatado, né, nos processos. Vou passar ao meu voto. Examinada a documentação dos autos, verifica-se que o pleito encaminhado pelo interessado é procedente, uma vez que encontra suporte na legislação que rege a matéria no âmbito estadual, conforme disposto na Lei Estadual número 18.460/2014 e no Decreto 8.414/2015. A isenção é limitada à cota do consumo mensal estabelecida para cada empresa, apurada pela Agência Goiana de Regulação, AGR, com base na média do consumo mensal dos últimos 6 meses, cujo resultado será comunicado oficialmente à Secretaria de Estado da Fazenda, até o 10º dia do mês de cada semestre. Nesse sentido, cumprindo sua atribuição legal delimitada no regulamento acima, a Coordenação de Gestão do Sistema de Gerência de Transporte da AGR apurou como média mensal do consumo de óleo combustível no período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022 o quantitativo de 501.513 litros mês, conforme o despacho número 120 de 2022. Também foi solicitado, junto ao interessado, informações acerca da quilometragem percorrida pelos veículos envolvidos no serviço no período de isenção requerida, cujo resultado, também apurado pela mesma Coordenação de Gestão de Sistema de Transporte, vide despacho número 259 de 2022, indica que os dados apresentados pela Rede Mob e pela empresa HP não correspondem. Aqui faço um destaque sobre a necessidade de aperfeiçoar os critérios para apurar a concessão do benefício, uma vez que a norma legal vigente elege como único elemento para calcular a isenção do ICMS somente a informação do consumo mensal prestada pelo próprio interessado. Nesse contexto, solicitamos à Secretaria-Geral dessa agência reguladora atenção quanto à informação do despacho número 259/2022 da Coordenação de Gestão de Sistema de Transporte sobre a divergência da quilometragem informada, a fim de que esse fato seja levado ao conhecimento da Secretaria de Economia para proceder à conferência desses dados divergentes, visando assegurar o consumo real do óleo diesel pelo interessado. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, com supervisão na manifestação da área técnica competente da AGR, voto pelo deferimento da isenção do ICMS incidente sobre a média do consumo mensal
do óleo diesel pela empresa HP Transporte Coletivo Limitada, apurada no montante de 501.513 litros mês, em relação ao período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022, observada a ressalva referente à divergência na quilometragem apurada e, caso aprovado o benefício, seja o resultado comunicado à Secretaria do Estado de Economia para as demais providências pertinentes. É meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália, conselheiro Gui, Acompanhe. conselheiro Paulo. Esse assunto ele tem sido tratado aqui de forma recorrente, e o que eu tenho observado é que a gente, a cada semestre, a gente vai aprimorando esse processo, né? Então, possivelmente, na próxima apuração, a gente deve ter os valores mais próximos. De qualquer forma, a gente vai notificar a Secretaria de Economia acerca desses levantamentos, mas no nosso papel aqui, no que nos compete, né? Então, sigo a parecer da relatora para aprovar aí a isenção do ICMS para a empresa HP relativo ao primeiro semestre de 2023. Item 5.2. Processo número 2022.000.2900.1136. Interessado viação para a UNA LTDA. Assunto: utilizar veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessados em registrar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Trata-se do auto-infração 41.107, que foi lavrado em face da empresa Viação Paraúna, que foi realizado entre o município de Caldas Novas. Foi realizada a ação de fiscalização e que foi abordado o ônibus da placa NLK 5738, da propriedade da Viação Paraúna Limitada, a qual estava operando a linha Caldas Novas a Rio Quente, e no ato da fiscalização foi verificado que o veículo não estava registrado na GR. Passo a minha fundamentação. Conheço do recurso, uma vez que presente os pressupostos para admissão. Primeiramente, urge destacar que a empresa alega em seu recurso os mesmos os argumentos apresentados na peça de defesa, na instância do 1º grau. Não apresentou nenhum fato novo em relação à decisão. Por sua vez, o dispositivo legal aplicado no caso é claro ao determinar que o concessionário do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros somente pode utilizar o serviço do veículo devidamente cadastrado na GR. O interessado não comprovou o atendimento dessa exigência, até porque sua argumentação não refuta, em nenhum momento, os fatos relatados pela fiscalização, se resumindo apenas em combater aspectos formais do ato administrativo atacado. Em face à alegação do autuado, em que o ente regulador exige certidão negativa de débito para a realização do registro na agência reguladora, ocorre que essa exigência se impõe em decorrência do artigo 54 da Lei 18.673 de 2014, o qual, para a realização de qualquer ato de que trata a referida lei, é obrigatório a apresentação da CND no ente regulador, exceto nos casos de defesa, recursos e expedientes encaminhados, documentos e respostas de solicitação. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados pelo recorrente, voto pela manutenção do auto de infração 41.107. Obrigado, conselheira Natália, conselheiro Gui, Acompanhe. conselheiro Paulo. Acompanho. Também acompanho o voto da conselheira Natália. Próximo processo, por gentileza. Item 5.3. Processo número 2022.000.2900.2185. Interessado Dionísio Bessa de Souza. Assunto: executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Gostaria de saber se há interessado em realizar a sustentação oral para este processo?
Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Novamente, auto de infração por fazer tratamento sem a licença devida. Vou passar para a minha fundamentação e voto. Preliminarmente, reconheço do recurso, pois presente os requisitos da validade do mesmo. Na análise do mérito, é fato que o agente fiscal, detentor de fé pública, em seu relatório circunstanciado de operação, constatou que a parte executava serviço de fretamento, ou seja, conforme define a norma já citada, um serviço de transporte a ser contratado de transporte de frete, pelo qual alguém, mediante um preço ajustado, se obriga a ceder o uso de seu veículo para o transporte de pessoas. O fato e a existência de declaração apresentada pela defesa, conforme já analisado, não prejudica a obrigatoriedade da licença de viagem, já que o fato que define a imposição de pena de que trata os autos é a existência do transporte sem a licença da viagem, e não o fim que se destina ao transporte. Para dirimir qualquer dúvida, foi encaminhado o despacho número 21/2022, a coordenação de cadastro e licenciamento para informar se o veículo da placa ONB 7077, da parte Dionísio Bessa de Souza, possui certificado do registro cadastral e licença de viagem no trajeto Ouvidor, Goiás, a Catalão, Goiás, com a devida regular concessão, permissão ou autorização. Em resposta, a coordenação de cadastro e licenciamento informou que a data de solicitação da licença de viagem foi solicitada em 18 de agosto de 2022, com validade até 24 de outubro de 2022. No entanto, o auto de infração foi lavrado dia 5 de abril de 2022, e nesse período a empresa não havia a licença de viagem, conforme o documento juntado nos autos. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.220, pois, ao ser lavrado, atendeu todas as formalidades legais, principalmente pela inexistência da licença de viagem no outro veículo, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por indeferir os termos do recurso e manter o referido auto de infração. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Paulo. Acompanho. Também voto pela manutenção do auto de infração, acompanhando o voto da relatora. Próximo processo. Item 5.4, processo número 2022-000-2900-2895. Interessado JCF Serviços Agrícolas LTDA. Na oportunidade, faço a retificação quanto ao assunto descrito na pauta. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Novamente, transporte de trabalhadores rurais de uma cidade a outra, Formosa Água Fria, onde não tinha a certidão nem a permissão para fazer esse transporte. Vou passar a fundamentação e voto. Conheço do recurso, teve validade o mesmo. O auto de infração foi lavrado com fulcro no artigo 6º, inciso 2º, da Lei 18.673, de 2014, tendo o agente fiscal constatado que a autuada realizava o transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização no percurso Formosa Água Fria. A empresa não se atentou ao que dispõe a Lei 18.673, de 2014, no seu artigo 49, a seguir reproduzido. Artigo 49. A atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizada em veículo próprio, desprovida de fins comerciais e sem qualquer ônus ou espécie de remuneração para os passageiros, inerente ao transporte de pessoas com vinculação direta
em relação às atividades da empresa ou instituição entre municípios do estado de Goiás será disciplinada pelo ente regulador. E eles não tiveram essa atenção. Foi encaminhada a coordenação do cadastro e licenciamento para informar se o veículo da placa HNT 8H74 da empresa JCF Serviços Agrícolas Limitada se possuía certificado de registro cadastral e licença de viagem do trajeto Formosa a Água Fria, com a devida regular concessão, permissão ou autorização. Em resposta, foi informado que o veículo foi cadastrado na GR em nome de uma empresa PES Transportes Limitada, cujo último CRV teve a validade de 23 de abril de 2021 e venceu em 23/4/2022. No momento, encontra-se baixado, juntamente com a baixa da empresa, na data de 10 de maio de 2022. Quanto à licença de viagem, conforme consta no relatório de licenças, sendo a última com data de 14/12/2021 e validade de 18 de dezembro de 2021. Assim, não merece acolhimento a argumentação apresentada, porquanto existe previsão legal e norma regulamentar que disciplinam o transporte especificamente realizado pela autuada de característica vinculada, cabendo à empresa atender aos impostos, às imposições legais e se regularizar. Posto isso, considerando que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.283, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, principalmente pela inexistência da licença de viagem no outro veículo, o que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por indeferir os termos do recurso e manter o auto de infração. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Mantenho, companheiro. Conselheiro Paulo. Conselheiro Paulo acompanha. Também acompanho a manutenção do auto de infração. O próximo processo. Item 5.5, processo número 2022.000.2900.3951. Interessado, Translemes Transportes e Turismo LTDA. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessados em registrar citação oral para este processo? Sim, passo a palavra para a conselheira relatora. Processo trata do auto de infração 41.447, em face da empresa Translemes Transportes e Turismo Limitada, fazendo o trecho da cidade de Urutaí a Trindade. Reconheci o recurso, já que está presente todos os pressupostos para admissão. Conforme o relatório circunstanciado, o veículo da placa INN 9J38, da propriedade da empresa Translemes Transportes e Turismo, conduzido pelo senhor Eli Carlos de Souza Lemes, foi verificado que o veículo realizava o transporte intermunicipal de passageiros do município de Urutaí a Trindade, utilizando o veículo não registrado na GR. O condutor apresentou para fiscalização uma licença de viagem da NTT de Araguari a Trindade, mas a abordagem foi declarado que a viagem era uma excursão à festa de Trindade e teve início do embarque os passageiros em Urutaí com destino a Trindade. Junto nos autos foi apresentado, não obstante, foi juntado nos autos o termo de qualificação de passageiros da senhora Adneia Alves Pereira e Andréia Silva dos Santos e Angélica Monteiro Dutra, e todas pagaram pela passagem do montante de R$200 entre a cidade de Urutaí a Trindade. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.447, pois foi lavrado e atendeu todas as formalidades legais, voto por indeferir os termos do recurso e mantenho o auto de infração. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Paulo. Também voto pela manutenção do auto de infração. Giovana, o próximo processo.
Item 6. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Wagner Oliveira Gomes. Voto vista. Processo item 6.1. 2020-000-2900-5188. Interessado, Expresso São José do Tocantins LTDA. Assunto: renúncia de exploração de linha. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro. Relator. Trata-se o processo de pedido de reconsideração, né, formulado pela empresa Expresso São José do Tocantins, pelo qual a parte requer a reconsideração de decisão desse Conselho relativa à Resolução 009 de 17 de fevereiro, né, de forma que seja formalizada e definitivamente efetivada a renúncia da linha São Domingos Campos Belos, da empresa requerente, Expresso São José. Esse é um assunto que, como ele tem uma repercussão, né, ele tem uma repercussão importante em outros casos, então foi feito em audiência pública, né, após voto proferido pelo conselheiro relator, né, que tinha decidido pelo acolhimento do pleito, né, de revogação da resolução. Houve por bem, né, pedir vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e, subsequentemente, formulou uma consulta à Procuradoria Setorial com a finalidade de buscar o amparo jurídico para a tomada de decisão. A Procuradoria Setorial, por intermédio do parecer 77/2022, opinou pela possibilidade jurídica de homologação da renúncia ora pleiteada. Subsequentemente, os presentes autos retornaram à presidência do Conselho para a continuidade do feito e decisão. Preliminarmente, adoto como razão de decidir os constantes fundamentos, né, do conselheiro relator, oportunidade aqui reitero, né, o relatório, o CERREG 2, uma vez que, de fato, restou demonstrada na espécie uma modificação substancial do cenário jurídico, até então impeditivo para a concessão de novas outorgas autorizativas. Portanto, atento ao comando do artigo 50 da Lei Estadual 13.800/2001 e sopesado pelo princípio de autotutela conferido pela administração pública, acompanho o voto proferido pelo senhor conselheiro relator, consubsidiado no relatório número 18/2022, oportunidade em que igualmente manifesto pela revogação da Resolução 009 para reconhecer, homologar expressamente a renúncia da linha São Domingos e Campos Belos. Ante exposto, adicionalmente, que defiro o pedido da requerente para votar pela revogação, né, da Resolução 009, nos termos da presente fundamentação, e ato contínuo, determino aqui a gerência de transportes que adote, em grau de prioridade e com as cautelas de praxe, todas as providências técnicas e logísticas, notadamente a abertura de chamamento público, com a finalidade de suprir a renúncia ora postulada, bem como analisar sobre as demais linhas do transporte público em condições análogas, de modo a evitar a descontinuidade dos mencionados serviços. É como voto. Nessa oportunidade, dado que transcorreu um prazo entre a manifestação, né, do conselheiro relator e o retorno aqui do voto vista, eu deixo a critério de vocês a abertura. A gente poderia abrir novamente para nova votação, né, se assim vocês preferirem, ou manter porque o que eu trago de diferente aqui é a solicitação para que seja reaberto um chamamento público a suprir essa linha que está sendo interrompida, né? Aí é a critério de vocês. Eu acho que deveria manter a sua resolução, presidente. E aí então, eu abro para vocês a votação aí
Então, está aberto novamente a Sim. votação com relação ao processo item 6.1 da pauta. Conselheiro Paulo, o senhor acompanha o voto do conselheiro presidente? Conselheira Natália? Acompanho também e concordo com o chamamento público, para que a Conselheiro, linha fique descoberta. conselheiro Gui? Já manifestei. O conselheiro Gui já havia manifestado. Correto. Então, dando prosseguimento, Giovana, Item 7, gostaria de saber se há outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Sendo assim, está encerrada a 25ª reunião do Conselho Regulador da GR. Obrigada. Às vezes alguém sabe. Quanto é o tempo demora? Está para uma desligado. consulta? Está desligado. O senhor está falando. Não, não. Ah. Esse, tá? Tá. Uma consulta pública